Meu nome é Anne Stefan. Eu nasci e cresci no bairro João de Barro, em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Morei ali até os 21 anos. Depois, a vida mudou. Mudei-me para Campo Grande, para um condomínio fechado, e a gente pensa que arranca as raízes com as malas. Mas tem coisa que não sai com mudança de endereço. Tem lembrança que fica grudada na pele. E tem noites que continuam a me visitar, mesmo que eu esteja segura, cercada por muros altos e câmeras. Eu conto isso porque aconteceu comigo. E porque, se você já sentiu o ar de um lugar apertar o peito, talvez me entenda. Quando eu era criança, o João de Barro me parecia um barril de memórias. Vizinhos, festas pequenas, o som da igreja, a pracinha enfeitada de Natal que todo ano ficava bonita demais. Mas havia um lugar ali que todo mundo evitava falar muito alto, o cemitério municipal de Naviraí. Era do lado da avenida principal, de frente para um posto de gasolina, e perto, a passos, tinha um bar que ficava aberto até tarde. Lembro do senhor barbudo que sempre estava ali, no balcão, tomando sua bebida. Ele ficava nos observando como se guardasse segredos. Na época, eu achava ele engraçado. Agora me lembro do olhar quieto, atento, que não era de curiosidade comum. Cresci na Rua A, com meus avós. A casa era simples, o quintal dava para a rua, e a praça central estava sempre decorada naquela época do ano. Luzes de Natal, guirlandas, cheiro de festa que não combinava com o peso que eu sentia no peito quando passava perto do cemitério. Eu nunca disse isso alto. O bairro sempre teve uma sensação densa, como se o ar ali fosse mais pesado. As pessoas falavam que era só a lembrança, que a cidade tem suas histórias. E histórias ali, por sinal, não faltavam. Quando eu tinha 18 anos, era finais de dezembro, as ruas ainda brilhavam com as decorações. Eu fui com amigos para a praça. Era quase ano novo. A gente riu, bebeu pouco, fez planos esquisitos de jovens que acreditam que nada vai acontecer com eles. Alguém sugeriu o desafio, passar a noite no cemitério. É só ali, gente. Do lado do posto, tem até o bar do seu Zé. A gente fica no muro e ri, disseram. Era o tipo de coisa estúpida que a gente faz para provar coragem. Conversei com meus amigos, rolou aquela vibração de grupo, medo e excitação misturados. Nós fomos até o posto, rimos com o senhor barbudo no balcão. Ele olhou pra gente e só fez um aceno lento, quase uma advertência. Ninguém percebeu na hora. Os meus amigos se aproximaram da entrada do cemitério, fizeram piada, tossiram para quebrar o clima. Eu gravei com o celular, prova boba, pensei, e fui até a porta de ferro que rangia. Eles ficaram na calçada, rindo, e disseram, entra, Anne, se for corajosa. Eu entrei. Aquele portão rangeu por um segundo que pareceu durar minutos. O cheiro que entrou comigo não era só terra molhada, era como se a noite tivesse um gosto metálico, misturado com coisa antiga. As lâmpadas do posto de gasolina lançavam um brilho pálido além do muro, mas aqui dentro, entre os túmulos, a luz parecia diluir-se como tinta na água. As decorações de Natal lá fora brilhavam, me lembrando segurança, e eu senti um nó no estômago, porque ali dentro tudo estava desligado da cidade. Andei devagar. O cascalho sob meus pés fazia um som seco. O celular vibrava no bolso, como um coração nervoso. Gravei, falei bobeira pro microfone. Tá tudo bem, gente. É só material para ver depois. Falei e quase ri. A voz saiu fina. As lápides mais antigas tinham placas gastas, nomes que minha avó lembraria, talvez pessoas que o senhor do bar conhecia. Havia uma área onde os túmulos de gente importante ficavam, antigos colonos, dirigentes. Aquelas pedrinhas tinham flores ressequidas e algumas luzes, velas mal pitadas que tremulavam como se respirassem. E foi perto desses túmulos que eu comecei a ouvir. No começo, pensei que era o vento. Um sussurro entre as folhas. Mas não era natural. Era como se alguém falasse muito baixinho, no limite do silêncio, palavras que não se formavam. Às vezes era só um perdido. Às vezes parecia uma risada, de criança, curta, que atravessava o corredor de pedra e sumia. Eu parei. Fiquei esperando que meus amigos dissessem algo, que o som viesse deles na rua. Nada. O bar do senhor barbudo ainda estava aberto, lá na beira da avenida. Eu via a luz do estabelecimento, o reflexo das garrafas, e passava um carro de vez em quando. Mas parecia distante, como uma memória de outra vida. Os sussurros vieram de novo. Dessa vez mais claros, mais próximos. Senti como se alguém movesse o ar no meu ouvido. Anne, eu juro que ouvi meu nome, sussurrado com uma entonação que fazia gelar. Minha língua ficou presa.
O osso da nuca estremeceu. Andei entre os túmulos, o celular gravando, o feixe de luz fazendo desenhos estranhos nos rostos de bronze. Era impossível saber de onde vinha o som. Ele atravessava as lápides, parecia vir de vários pontos ao mesmo tempo. Pequenos ecos que se dobravam, voltavam, se multiplicavam. As risadas de criança continuavam, agora em intervalos que me empurravam para frente e depois me puxavam para trás. Em certo momento, parei diante de um túmulo com uma placa meio corroída. Havia uma vela que tremia, e algo na terra perto dela parecia ter sido remexido. O vento nem tocava ali, e ainda assim a chama oscilava como se alguém tivesse soprado. Foi quando ouvi passos. Passos leves, muito próximos. Mas quando virei a câmera e olhei para trás, não havia ninguém. O corredor de pedras estava vazio, e o que restava era a sombra de mim mesma projetada pela luz do celular. E aquelas vozes, que agora subiam e desciam como se tivessem pressa. Eu tentei rir, uma risada fina e sem vontade, e chamei o nome dos meus amigos. Nada. O riso das crianças se transformou num riso que parecia vir de dentro do túmulo. Curto. Sádico. Minhas mãos tremiam tanto que o vídeo no celular ficou borrado. Eu comecei a andar mais rápido, não porque queria correr, mas porque sentia que se parasse, o que fosse que estivesse ali conseguiria me alcançar. Havia, entre as lápides antigas, um brilho, não de vela, mas um brilho como se algo fraco e pálido quisesse existir ali. Algo se deslocou. Um vulto, não um corpo definido, não pernas, não rosto, só um escuro que se esticava e se contraía entre os cantos das pedras. Eu vi o movimento como vê-se um reflexo em água. Não era sólido, e foi tão rápido que me doeu olhar. Fiquei paralisada. O som da minha própria respiração parecia alto demais naquele espaço. E então, por um instante que durou uma eternidade, eu tive a sensação de que aquela coisa olhou para mim. Um olhar que não tinha olhos. Era só pressão, apenas a certeza de ser percebida. Corri. Saí num impulso, tropeçando no cascalho. A rua estava lá. Meus amigos ainda ali, na calçada, rindo, como se nada tivesse acontecido. Eles disseram, Anne, volta, foi só brincadeira. Mas eu não quis rir. As pernas tremiam, e eu sentia que uma sombra se agarrava aos meus tornozelos, não física, mas como se minhas lembranças tivessem se grudado em mim. No dia seguinte, fui até o posto. O senhor barbudo sorriu e perguntou se eu tinha bebido demais. Eu não disse nada. Às vezes, pessoas fazem piada desses lugares. As noites seguintes foram insuportáveis. Sons, passos no telhado, vozes que chegavam pela janela, uma risada que vinha de muito longe. Eu comecei a ter pesadelos. Eu voltava para os túmulos e via olhos que piscavam entre as pedras. Quando contava aquilo para os meus avós, eles apenas diziam que eu era jovem demais, nervosa, e que o cemitério guardava as histórias da cidade. Mas o medo não desaparecia com palavras. Ele crescia. Com 21 anos, eu decidi ir embora. Entrei num ônibus, peguei a vida da cidade grande. Aqui, em Campo Grande, tenho apartamento num condomínio fechado, trabalho, gente, rotina. Uma vida que parece forte o suficiente para me proteger. Mas, às vezes, no silêncio do meu quarto, quando a chuva bate, eu fecho os olhos e escuto um sussurro que se parece com meu nome. Hoje eu tenho 25 anos. Eu mudei de casa, mudei de cidade, mudei de vida. Comprei móveis, pendurei quadros, comprei plantas que não morrem. E finjo, para mim mesma, que deixei tudo aquilo em Naviraí. Mas quando a noite cai e a cidade parece adormecer, eu sinto um arrepio antigo. E lembro do vulto que passou entre os túmulos, daquele brilho pálido que não era vela, das vozes que vinham de todos os cantos, e do riso de criança que me perseguiu até a rua. Se eu pudesse dar um conselho a quem escuta essa história, diria, não vá a esses desafios. Tem coisas no escuro que não querem ser vistas. E tem lugares que guardam memórias que, quando acordadas, não dormem nunca mais. Eu sou Anne Stephanie. E essa é a minha noite no cemitério de Naviraí.